Fabíola vai estar orando aqui, você na tua casa, e logo depois nós vamos ler a palavra do Senhor. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença nesse tempo, ó Deus. É tempo que, Deus, queremos clamar a Ti mais e mais, Senhor, buscar a Tua face, Sim, Senhor, e declarar, Senhor, que não somos nada sem Ti, que não queremos viver sem a Tua presença nas nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, nesse tempo, ó Deus, de angústia, de crise, ó Deus, de desespero, que o Senhor se faça cada vez mais presente na nossa vida, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha, ó Deus, trazer conforto e consolo aos nossos corações, ó Deus, aquieta-nos, ó Deus, nesse tempo, ó Deus, porque a nossa confiança, Pai, está em Ti, Senhor. Ó Deus, gera, Senhor, nesse tempo, salvação, Pai, do Teu povo, Senhor, que a Tua igreja, Senhor, desperte nesse tempo, ó Pai, que a Sua igreja, ó Deus, prossiga avante, ó Deus, nunca recue, Senhor, mas que seja um tempo de Te clamar mais, de buscar mais, de pregar mais o Evangelho, ó Deus, que seja um tempo de crescimento da Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eis aqui, ó Deus, nosso jejum, ó Deus, clamando pelo Teu povo, ó Deus, clamando pela nossa nação, Pai, Senhor, gera salvação, ó Deus, tenha misericórdia do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, que esse vírus, ó Deus, seja, ó Deus, exterminado, Deus, na nossa nação, ó Pai, ó Deus, que não tenha um índice grande de mortalidade no nosso país, Pai, em nome de Jesus, Senhor, cuida da Tua igreja, ó Deus, protege a Tua igreja, protege as nossas famílias, Pai, nós Te clamamos, ó Deus, pedimos, ó Deus, por misericórdia, Pai, porque só o Senhor, ó Deus, para nos salvar nesse tempo, só o Senhor para nos direcionar, ó Deus, porque eu sei, nesse tempo de crise, o Senhor tem nos dado estratégias para agir, Pai, e obrigado por isso, Senhor, obrigado porque mesmo assim, o Senhor tem usado as nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido presente nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Deus, continue, Senhor, conosco, Pai. Fala conosco nessa manhã, continue nos dando a Tua bênção, Senhor, nesse dia, Pai. Assim nós Te pedimos, ó Deus, e Te clamamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, queridos. Vamos estudar a palavra do Senhor agora, né? Já conversamos bastante, tinha muitos assuntos para falar, mas a gente precisa agora se ater um pouco ao ensinamento da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus. Mateus, capítulo 24, a partir do verso 35 ao verso 51. Fabíola, quer ler? Não? Então vamos lá. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Entendei, pois, isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor encarregou da sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Se, porém, aquele servo for mau e negligente, e disser consigo: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões,
virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera e hora em que ele não sabe, e castigará, ele dará com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aleluia! Deus abençoe a palavra dele lida aos nossos corações. Amém? Querido, a volta de Jesus vai acontecer na consumação da história. O evento final, do que nós chamamos do fim do mundo, a consumação da história, vai acontecer na volta de Cristo. Mas olha, preste atenção, o objetivo dessa mensagem, o propósito desse sermão de Jesus, é justamente fazer com que os discípulos dele estejam preparados para o dia em que o Senhor voltar. Quando vai ser, não sabemos. A Bíblia não diz, Jesus não disse, só o Pai conhece esse dia. Esse dia não foi revelado. Não adianta fazer cálculos, não adianta fazer junção de profecias, juntar textos apocalípticos, seja de Daniel. Nós temos sinais que manifestarão a volta de Jesus, tá? E é esses sinais que a gente precisa estar atentos. Por outro lado, o objetivo dessa grande mensagem é que a gente precisa estar pronto como se Jesus fosse voltar hoje, né? A gente precisa estar preparado como se Jesus fosse voltar agora. Certa feita perguntaram para John Wesley se ele estava pronto, o que ele iria fazer quando Jesus voltasse. Ele disse, quando Jesus voltar, eu vou fazer o que eu estou fazendo hoje. Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque eu estou preparado para Jesus voltar como se fosse hoje o dia da sua vinda. Assim tem que ser a vida do cristão. E é uma coisa muito interessante quando você olha para a história, você olha para os noticiários, você olha para a Bíblia, para a palavra, as duas caminham na mesma direção. Billy Graham disse certa feita que a história caminha na mesma proporção que a Bíblia caminha. Se você lê os noticiários e se você lê a Bíblia, você vai ver que elas falam do mesmo assunto. Elas falam as mesmas coisas. E a verdade é que tudo o que está acontecendo ao nosso redor, terremotos, maremotos, tsunami, catástrofes, enfermidades, mortes, violências, né? Todos esses sinais, guerras, rumores de guerras, tudo isso são sinais denunciando que a história caminha para um fim, que a história caminha para desfechos de eventos finais que estão descritos na Bíblia, descrito na palavra de Deus. Mas entenda uma coisa, a tendência do mundo é piorar, a tendência é se agravar. Nós estamos acompanhando aí de forma muito ignorada a questão do aquecimento global, das mudanças climáticas, e existe lá um movimento de se preservar o clima, da reciclagem, do cuidado com o lixo, mas isso é uma coisa tão pequena, tão desapercebida, que o próprio homem não quer gastar, investir dinheiro nesse tipo de preservação. Por quê? Porque a própria ciência sabe que o mundo caminha para o término, que o mundo caminha para a destruição. E a palavra de Deus fala sobre isso, né? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, você pode ler em casa, se eu não me engano, a partir do verso 8 até o verso 12, fala que o mundo vai ser destruído em fogo, que a terra vai ser destruída por fogo. E mais uma vez ali vem a advertência da vinda do Senhor e de que o povo precisa estar consciente e preparado para a vinda de Jesus. Então, irmãos, o que a gente precisa se preocupar nessa introdução? Qual é a preocupação do crente? É que o crente nominal, ele não vai suportar o que nós vamos viver até a volta de Jesus. Qual é o crente nominal? O crente nominal é aquele que tem um nome no hall de membro da igreja, mas não tem um nome no livro da vida. O crente nominal são aquelas muitas pessoas que estão dentro da igreja,
que fazem parte da igreja, que caminham com a igreja, que conhecem a igreja, conhecem a palavra, estudam a Bíblia, mas não tiveram uma experiência de transformação com Deus. Não são salvas. A gente sabe que tem muita gente que está dentro da igreja que não vai ser salva. Essa é uma realidade. Então a gente não pode ignorar isso. Eu não quero trazer uma palavra aqui de desesperança, mas eu quero trazer uma palavra aqui para que você se posicione, porque é na pandemia que nós vamos nos posicionar como crente. É nesse sinal que Deus está dando que vai revelar o tipo de fé que nós temos como igreja. Irmãos, é muito fácil hoje falar, vai dar tudo certo, você vai terminar por cima, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, né? Os teólogos da prosperidade estão aí vendendo as suas mercadorias, né? Estão aí mantendo os seus seguidores, mas eu quero saber na hora que a prova bater na porta da casa de cada um, na hora que nós tivermos que enfrentar as dificuldades que virão. Aí é que nós vamos ver, porque o verdadeiro crente vai dar louvor. O verdadeiro crente, ele não só louva a Deus na hora da bênção, ele louva a Deus na hora do vale, na hora do deserto, na hora da provação. Mas ele sabe que o seu pastor, né, o nosso supremo pastor, ele está conosco, a sua vara, o seu cajado nos consola. Amém? Vamos ter perdas? Vamos ter perdas. Estamos tendo perdas? Estamos tendo perdas. Perdas econômicas, financeiras. Tem pessoas que estão passando dificuldades, tem pessoas que estão com a loja fechada, tem pessoas que estão sem o seu ganha-pão, tem pessoas que já estão tendo prejuízos. E aí, como é que fica a nossa fé? A gente fica desanimado, a gente fica chateadinho, a gente fica triste, ou a gente continua servindo a Deus com alegria, dando louvor a Ele, glorificando a Ele? Essa é a postura do cristão. Sei, né, ter fartura, como sei passar fome, disse o apóstolo Paulo. Né? Sei estar contente com toda situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a hora para você dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, na hora da dificuldade. Então, percebe que nesses sinais, na grande tribulação, no princípio do fim, que é o princípio que nós estamos vivendo, denuncia o tipo da igreja que está na terra. Essa igreja mundana, essa igreja conivente com o pecado, essa igreja que vai desfilar em carnaval para dizer que a gente tem que estar, né, todo mundo amiguinho, né, a gente é todo mundo do mesmo time e coisa e tal. Essa igreja, filhinho, desculpa, vai ser complicado, porque a hora que Deus começar a apertar, a verdade é, a tolerância de Deus tem limite e nós abusamos. O mundo abusou com as coisas santas, com as coisas sagradas, com as coisas de Deus. Não tem mais respeito. As pessoas roubam igrejas, pessoas saqueiam igrejas, né? Miliantes entram nas igrejas para assaltar na hora do culto, perderam o temor a Deus. As pessoas brincam com Jesus, nosso Senhor, que foi crucificado em carne. As pessoas estão brincando, estão colocando mulheres crucificadas, homossexuais, achando que Jesus pode ser qualquer coisa, que Jesus pode ser uma mercadoria barata. O evangelho não é uma mercadoria de R$ 1,99, irmãos. E uma outra coisa, pastores estão entrando nesse discurso moderno de que a gente pode qualquer coisa, igrejas que estão sendo, infelizmente, coniventes com pecados, líderes que são coniventes com pecado, achando que a graça de Deus é assim, aceita o ser humano de qualquer jeito. Sim, irmãos, a gente aceita o ser humano de qualquer jeito, mas o evangelho transforma, o evangelho muda o ser humano. O homem não quer continuar no pecado. Quando ele conhece a Deus, ele vai mudar de vida, ele vai abandonar o pecado. E as pessoas vão se posicionar diante da palavra de Deus. Então, olha só que coisa interessante. Esse tempo que nós estamos vivendo serve para duas coisas. Para mostrar a transitoriedade das coisas terrenas. Como as coisas terrenas são transitórias. Se você olhar o texto, você vai perceber que Jesus disse para a gente vigiar e estar atento. Porque a vinda de Jesus vai ser como um ladrão. Por que a figura do ladrão? Porque se o dono da casa soubesse a hora e o dia que o ladrão fosse chegar, ele protegeria os seus bens naquele dia e o ladrão não roubaria nada. Por que Jesus usa a figura do homem da casa, do ladrão e dos bens? Porque o homem vai ser pego de surpresa
e os seus bens vão ser saqueados sem que ele menos espere. O que Jesus está ensinando aqui? Ele está ensinando que a volta dele vai ser repentina e o homem vai perder todos os bens que ele construiu sem ele menos imaginar. Não é isso que algumas pessoas estão vivendo hoje? Algumas pessoas que achavam que estavam seguros pelos seus negócios, pelo seu dinheiro, pelo seu trabalho, e eles não estão hoje. Muitas empresas vão quebrar, gente. Tem empresas que já fecharam e não vão abrir mais quando a quarentena passar. Ou seja, os bens já foram roubados. Pega isso aí no teu espírito, irmão. Por que Jesus usa essa figura dos bens? Por quê? Porque tudo nessa vida é transitório. Quem constrói a sua vida com base nas riquezas terrenas vai perder tudo, porque quando você morrer vai ficar tudo aí. Você não leva isso para a eternidade. O que você leva para a eternidade? O teu relacionamento com Deus, a tua salvação em Cristo. E é isso que Jesus está falando sobre a questão do ladrão. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para estudar a respeito do fim é o quanto as coisas terrenas são transitórias. Até o mundo é transitório. A natureza é transitória. O homem pode preservar o mundo para tentar prolongar sua vida na terra, mas vai chegar uma hora que Deus vai destruir tudo isso. Lê lá 2 Pedro capítulo 3. Os elementos em fogo se desfarão. Pedro disse que Deus vai destruir o mundo, ok? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A segunda coisa importante é a necessidade de guardar e proteger o essencial. Assim como as coisas terrenas são transitórias, as coisas materiais são transitórias, não adianta você querer juntar tesouro na terra. Paulo já falou isso, juntar tesouro no céu. Jesus também falou isso, que a gente precisa pensar nas coisas de cima, onde Deus está. Assim também a gente precisa guardar o que é essencial. O que é essencial? É a minha vida com Deus. É a minha vida espiritual. O homem espiritual que habita em mim, qual é a atenção que eu estou dando para ele? Você que não é cristão, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você que está afastado da igreja, Deus tem um chamado para você, isso está queimando dentro de você, você sofre dentro de você porque você não está cumprindo o chamado de Deus. O seu lugar é na casa do Senhor, o seu lugar é servindo a Ele, e por causa disso você está se corroendo dentro de você, há um conflito interior, e nessa pandemia Deus está chamando você a um posicionamento. Por quê? O essencial hoje é a nossa vida espiritual. Ah, meu Deus, dentro de mim eu fico saltando, eu tenho que me controlar aqui, irmãos, porque o homem precisa acordar. O mundo precisa acordar, o Brasil precisa acordar. Existe uma vida espiritual que as pessoas não estão dando atenção a ela. Estamos cuidando como na época de Noé, né? Jesus fala isso aqui a partir do verso 37. Ele compara os dias finais com a época de Noé. A gente vai ver um pouquinho sobre isso aqui. Agora, uma pergunta. O que falta para Jesus voltar? Deixa eu beber uma aguinha aqui. O que falta para Jesus voltar? Você sabe responder? Duas coisas. Aliás, uma só, tá? Porque a segunda ou a primeira já aconteceu. Só falta uma coisa para Jesus voltar, mas eu vou falar as duas. A apostasia da igreja. Uma delas que falta ou faltava era a apostasia da igreja. O que é a apostasia da igreja? É o afastamento da igreja de Deus. Ué, isso ainda vai acontecer? Isso já aconteceu. Púlpito virou lugar de show. Púlpito virou picadeiro de circo. Pastores estão fazendo brincadeira com as coisas de Deus. Nós estamos rindo, né, das coisas sagradas e achando que essas coisas não vão nos atingir. Teologia da prosperidade, isso afastou o homem de Deus, isso não aproximou o homem de Deus. Por quê? Porque a teologia da prosperidade prega uma igreja vitoriosa na terra, e a Bíblia nunca pregou uma igreja vitoriosa por coisas materiais.
materiais. Os recursos materiais são bons, são bênção. Deus quer te abençoar com recurso, mas só há um propósito dele fazer isso, para você financiar a obra de Deus, para você abençoar a obra de Deus, para você abençoar pessoas que precisam, para você gerar emprego, renda, para você poder abençoar os pobres, necessitados. Recurso é para você viver, você ter conforto, você ter coisas boas, muito bom, mas não coloque teu coração nessas coisas. Use o dinheiro como um servo para você poder servir a Deus, mas não use o dinheiro como Senhor. Você sabia? Eu vou citar aqui alguns assuntos que a Bíblia fala para falar da vinda de Jesus, e só tem um assunto que a vinda de Jesus perde na Bíblia, que é o dinheiro. A Bíblia só fala mais de dinheiro do que da vinda de Jesus. A Bíblia fala 500 vezes só sobre dinheiro. Por quê? Porque dinheiro é importante? Para o homem é, para Deus não. Mas para o homem é importante. Por que o dinheiro é importante? Porque o dinheiro dá uma segurança para o homem. E a Bíblia diz que o dinheiro é um senhor para o homem. É a única coisa na Bíblia que Jesus comparou com Deus como senhorio foi o dinheiro. Nem o diabo é senhor. Mas o dinheiro, Jesus disse, você não pode servir a dois senhores. Você vai amar um e vai aborrecer o outro. Então, o dinheiro ele tem que ser um servo. Ele tem que ser usado para o propósito que Deus o criou. Mas se o dinheiro é o teu senhor, aí você fica enrolado. Por quê? Porque Deus deixa de ser o teu senhor. E o dinheiro passa a ser um ídolo na tua vida. Então, eu não venho aqui falar de dinheiro, tá bom? Fica tranquilo, mas eu precisava dar essa palhinha para você entender. Então, para onde nós vamos agora? Vamos entender a apostasia. A igreja está se afastando de Deus. A igreja está vivendo um afastamento. A igreja virou uma igreja morna, uma igreja que está prestes a ser vomitada. Mas toda vez na história sempre existiu o remanescente. Isso não é uma palavra generalizada, porque dentro da igreja tem um povo fiel, dentro da igreja tem um povo santo, dentro das igrejas, de modo geral, tem um remanescente. São aqueles que não se dobram, são aqueles que não se vendem, são aqueles que estão vivendo em piedade, em santidade, em fidelidade a Deus, buscando ao Senhor, porque eles sabem, querido, o que diz a palavra do Senhor, estão alicerçados na palavra e eles não são negligentes com a palavra do Senhor. Que você seja esse percentual hoje, desse povo fiel. E se você faz parte dessa igreja que está apostatando da fé, que está tomando o caminho do afastamento, Deus, volte, se arrependa, volte para o Senhor, se converta, volte para o altar do Senhor, consagre a tua vida, porque essa é a igreja que vai subir. O caminho do céu é apertado, é estreita a porta, não adianta. Essa massa, essa multidão precisa ser peneirada, e ela é peneirada na peste, na pandemia, nas provações da vida, tá bom? Então, olha só que coisa curiosa. Aonde é que diz da apostasia e do anticristo? Porque essa é a única coisa que falta para Jesus voltar. Porque a apostasia já aconteceu. Já muita gente se apostatou, 42 milhões de pessoas só no Brasil são desigrejados. E a Europa, que foi o berço do avivamento, hoje é o berço do ateísmo. Sabia disso? A Europa, ela era o berço do avivamento. A Europa foi o berço onde o evangelho tomou uma proporção missionária para chegar na América Latina. Mas aquele povo europeu, que era um povo de Deus, hoje é o povo ateu. Apostataram da fé. A apostasia já se cumpriu. Qual é a única coisa que falta para Jesus voltar? Levantar o anticristo. Ah, Jesus está voltando por causa de uma guerra, por causa de uma pestilência, por causa de um rumor de guerra. Não. Quando o anticristo for levantado, aí sim, cumpriu o último sinal para a volta de Jesus. E o anticristo vai ser um líder mundial que vai se levantar, e quem sabe depois dessa pandemia, o mundo vai se juntar para uma ordem mundial, para um governo mundial, para evitar que problemas aconteçam atingindo todas as nações. Apesar de reconhecer a soberania das nações, hoje há problemas que está fora do controle da soberania de uma nação, mas está invadindo todo mundo. É o caso do novo coronavírus. E isso vai acordar a liderança mundial para entender que é necessário fazer uma administração global. Já tivemos um indício quando houve lá
a unificação da Europa, formando um globo só, a unificação tentativa, pelo menos da América Latina, né, de fazer um mercado único, e essa tentativa vai continuar. Mas depois dessa pandemia, gravem isso, escreva isso, eles vão começar a se reunir para tentar levantar uma liderança unificada no mundo, para tratar dos assuntos pertinentes não só a nações, mas a todo mundo. Isso já acontece na questão do clima, mas vai acontecer de forma muito mais forte, tá? Anota isso aí. Então, quando o anticristo se levantar, aí sim, é o que falta para Jesus voltar. O anticristo ainda não se levantou. Tem muitos anticristos por aí, porque a Bíblia fala no plural de anticristo, o próprio João fala sobre isso, mas tem um anticristo que será um líder, que ele terá uma autoridade tanto religiosa como econômica, e ele vai governar toda a humanidade. Isso está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ah, pastor, como é que você me prova isso? Um texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eu vou ler para você. Verso 2. Que não vos engane facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Uma pausa. Havia um rumor em Tessalonicenses que Jesus já havia voltado no ano 70, na destruição de Jerusalém. Isso é uma heresia que está sendo pregada, inclusive nos dias de hoje, que Jesus já voltou. Balela, mentira, e provo biblicamente, porque está aqui nesse texto, já fala sobre isso. Tá? 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 2, diz que tem gente ensinando que Jesus já voltou, que a segunda vinda dele já aconteceu. É o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 2. Ninguém vos engane facilmente no entendimento que você tem da volta de Jesus. Aí ele vai dizer no verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim que Jesus vai voltar, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é o homem do pecado? Quem é o filho da perdição? O anticristo. Estuda a Bíblia, você vai descobrir isso. O anticristo. Então, Jesus só volta depois que o anticristo se levantar. Por outro lado, todos os sinais já se cumpriram, só falta levantar o anticristo, tá bom? Isso é uma informação importante. Agora, preste atenção, irmãos. Sabia que a Bíblia fala 9 vezes sobre o novo nascimento? Pois é. Salvação é só o início. Mas não é o assunto mais importante da Bíblia. A Bíblia só fala 9 vezes sobre o novo nascimento. A Bíblia fala 20 vezes sobre batismo. Só 20 vezes. A Bíblia fala 70 vezes sobre arrependimento. Mas sabe quantas vezes a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, a segunda vinda? 370 vezes. 370 vezes a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. Pois é. Qual é o assunto mais importante da Bíblia? A volta de Jesus. O mundo precisa se preparar para a volta de Jesus. A igreja precisa se preparar para a volta de Jesus. O cristão precisa se preparar para a volta de Jesus. Olha só que coisa interessante. Os profetas falavam sobre a volta de Jesus. No Novo Testamento, todos os livros falam sobre a volta de Jesus. Só 2 livrinhos não falam. Aliás, 3. Um é um livreto, é a carta de Filemão. O outro livro que não fala da volta de Jesus é a 2ª e a 3ª carta de João, porque a 1ª carta de João ele fala da volta de Jesus. Olha a importância da volta de Jesus. Isaías falou que a volta de Jesus seria como fogo, que viria tomando vingança dos que rejeitaram a vinda do Senhor. Jeremias fala que a volta de Jesus seria para Jerusalém ser estabelecida o trono da sua glória. Ezequiel diz que a volta seria a restauração do templo, da habitação do Senhor. Daniel disse que Jesus voltaria como juiz e rei. Oséias, aquele que prega a esperança. Profeta Joel, aquele que no vale de Josafá entrará em juízo com as nações. O profeta Amós diz que a volta de Jesus seria a realidade do novo trono de Davi. Profeta Obadias, o dia do Senhor, a volta de Jesus está perto. Prepara-se para o fim e a vinda do príncipe de Deus. Miqueias diz que a volta de Jesus ia ser o cessar de todas as guerras.
O profeta Naum diz que os montes tremeriam diante da sua vinda. O profeta Abacuque diz que a volta de Jesus seria um novo reino prometido por Deus. Sofonias, uma nova canção será cantada na volta do Senhor. Ageu, o profeta Ageu, todas as coisas vão tremer diante da volta do Senhor. Zacarias, os montes das oliveiras vai se abrir para receber a volta do Senhor. Malaquias, o dia da vinda do Senhor será como fogo refinador, tornando em cinza o ímpio e fazendo nascer o sol da justiça. Os evangelhos, só 9 parábolas se referem à volta de Jesus. Mateus 24 e 25 fala da volta do esposo que a noiva está aguardando. O evangelho de Marcos é o dono da casa que partiu numa viagem e vai voltar. Lucas é um nobre homem que viajou para um país distante, mas vai voltar novamente para a sua terra. O evangelho de João, capítulo 14, verso 1 a 3, Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar na casa do meu pai e voltarei para vós. Atos 1, verso 9 a 11, os discípulos olhando para Jesus, subindo aos céus, os anjos vêm e diz: aquele que viste subir, voltará novamente. Romanos, tudo será subjugado debaixo dos pés na volta do Senhor. 1 Coríntios 15, é o som da última trombeta. Estude as trombetas, vou falar sobre isso também. O som da última trombeta, nosso corpo será transformado, nós teremos um encontro com o Senhor. Colossenses, Jesus aparecerá a segunda vez e os santos virão junto com ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, ouvirão a trombeta e ele descerá dos céus e os mortos ressuscitarão. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, Jesus Cristo virá após a apostasia e o levantar do anticristo. 1 Timóteo, capítulo 6, 14, o dia da volta do Senhor será o dia de receber a nossa recompensa. 2 Timóteo, capítulo 4, 7, 8, o dia da volta de Jesus entregará a coroa da justiça a todos que amarem a sua vinda. Tito 2,13, a volta bendita da esperança. Hebreus 9, 28, Jesus Cristo virá a segunda vez para os que aguardam para a salvação. Tiago 5,7, sede paciente até a volta do Senhor Jesus. 1 João, capítulo 3, verso 2, Jesus Cristo virá e nós seremos semelhantes a ele. 2 Pedro 3, 10 e 12, o inesperado ladrão da noite chegará e haverá a destruição do mundo. Foi o texto que eu já citei. Judas, verso 14. Jesus Cristo voltará com milhares dos seus santos. Você acha que só o Apocalipse fala da volta de Jesus? Está muito enganado. Agora, e o Apocalipse? Todo o Apocalipse fala da volta de Jesus. Há pelo menos, se eu não me engano, 8 textos só falando da segunda vinda. E o livro de Apocalipse termina no capítulo 21, verso 22, dizendo: cedo venho, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A história caminha para o fim, e o fim da história é a volta de Jesus. Eu acho que depois dessas provas você já deve estar convencido que Jesus vai voltar. E é importante você entender que o texto que nós lemos, Mateus 24, fala do servo fiel e do servo infiel. Daquele que vive de maneira prudente, sábia, preparada para a volta de Jesus, e daquele que acha que Jesus está demorando muito, então ele pode viver de qualquer maneira. A mensagem de Mateus 24 é para ensinar para mim e para você que a gente precisa estar preparado hoje, porque a volta de Jesus vai vir no momento que não se espera. O que significa? Significa que Jesus não vai vir no momento desse de peste. Significa que Jesus não vai vir na hora da crise, Jesus vai vir na hora da bonança. Quando essa fase passar e o mundo estiver em paz, que o mundo estiver bem, é nesse momento que Jesus vai voltar. Porque Jesus vai pegar os homens desapercebidos. Grave isso, a volta do Senhor vai pegar o homem desprevenido. Vai pegar um homem no momento de festa, de alegria, no momento que o homem acha que tudo está bem com ele, que os problemas foram resolvidos. Momento de surpresa. O que está acontecendo hoje é para acordar você para se consertar com Deus e voltar para o Senhor.
mas Jesus vai voltar de uma maneira desapercebida e nós precisamos estar preparados. Você está preparado? E nós precisamos perseverar, porque o preparo é diário para a volta do Senhor. A gente precisa estar pronto, porque Jesus pode voltar no fim da história, mas Jesus pode voltar com a sua morte. Desculpa falar isso. Todo mundo vai morrer um dia, sim ou não? E aí é importante você entender que se você morrer, seja por uma doença qualquer, ou até por essa pandemia, que eu creio que não vai acontecer, Jesus já voltou para você. Se Jesus voltar hoje, você está pronto para estar com Ele? Pois é. Deixa eu ler um texto aqui, Hebreus capítulo 10, que fala assim: porque necessitais de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual é a promessa? É a volta do Senhor e estar com o Senhor na eternidade. Pois ainda um pouco de tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Qual é o nosso problema hoje? É a fé que nós estamos vivendo em Deus. Muitos estão recuando, muitos estão afastados da igreja. Mais uma vez eu digo para você com todo amor, com todo carinho, ouve a voz do seu pastor, volta para a casa do Senhor. Se você está assistindo esse vídeo, você quer voltar para Jesus hoje, você quer entregar para Jesus hoje o teu coração, coloca aí no teu comentário, filho. Escreve aí, pastor, eu estou voltando para Jesus agora. Escreve aí no teu comentário, pastor, eu quero voltar para Jesus, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero renovar minha aliança com o Senhor, mas eu quero voltar, sabe por quê? Deus não quer que ninguém se perca, Deus não quer que ninguém pereça, Deus não quer que você se perca, né? Pedro disse isso no próprio capítulo 3, que o desejo de Deus é que todos venham ao arrependimento, tenham oportunidade de voltar para o Senhor. Eu sei que tem alguém que está nos assistindo, que está chorando por causa da sua condição, porque é o Espírito que está te incomodando. É a voz do Espírito, é a presença de Deus que está aí na tua casa. É o Espírito Santo que está tocando você agora. Então coloca aí no teu comentário antes que seja tarde. Escreva aí, pastor, meu nome é fulano. Eu quero voltar para o Senhor. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Nós vamos orar por você. Nós vamos abençoar a tua vida. E nós vamos declarar, querido, que o Filho do Senhor está de volta aos braços do Pai. Querido, não é levantar a mão num culto público somente, porque a igreja está de porta trancada, você não pode ir lá, mas no seu quarto, na sua casa, na sua sala aí agora, onde você estiver agora, você pode dobrar o teu joelho, fazer uma oração, dizendo: Senhor, minha vida é tua, eu entrego ela para ti, eu volto para ti, porque é isso que a gente precisa fazer hoje. É isso que seus familiares precisam fazer. Você precisa falar para os teus pais, que são idosos, que eles precisam entregar a vida a Jesus. Porque se a doença vier e pegar alguns deles, querido, nem visitar ele no hospital você vai poder. Sabe o que é mais triste nessa enfermidade? É você não poder sepultar o teu ente querido. É você não poder visitá-lo na UTI, porque ninguém pode chegar perto. A coisa mais terrível dessa enfermidade é você ver as pessoas sepultando sozinho seus entes queridos, porque as pessoas não podem ir no funeral de uma pessoa que morre de uma doença dessa. Isso é uma praga, irmãos. Isso é um espinho de Satanás, isso é um agente de Satanás, que a gente precisa quebrar, que a gente precisa repreender, mas que Deus está usando para despertar, para salvar, para reconciliar os seus filhos que estão longe da presença dele. Compartilha essa mensagem, querido. Compartilha essa palavra.
Reverbera essa palavra no meio da tua parentela. Reverbera essa palavra. Corta só esse pedacinho. E reverbera essa palavra com seus amigos, querido. Porque o homem ainda não acordou. As pessoas estão amedrontadas, aterrorizadas, mas elas ainda não perceberam que se elas morrerem sem declarar, sem confessar, porque com o coração se crê, mas é com a boca que faz confissão para a salvação. Você precisa confessar publicamente com tua boca, renunciando o mundo, renunciando e dizendo que a tua vida é de Jesus. Porque se depois, que talvez você não tenha essa oportunidade. Amém? Então, querido, o justo precisa perseverar em fé. O justo precisa estar firme na fé. Desculpa, irmão, a minha emoção, mas eu não posso deixar de sentir o peso que isso representa no mundo espiritual. O preço de você ver uma pessoa se perder sem Cristo. Nós, os pastores, sofremos de ver como as pessoas estão perdendo a oportunidade de se voltar para Deus. Eu tenho uma palavra de esperança, eu tenho uma palavra de consolo, mas o crente fiel, irmão, está firme. Quem crê, quem confia, sabe o que tem que fazer, não precisa nem o pastor falar. Se tiver de enfrentar a morte, o crente fiel vai feliz da vida. Combater o bom combate. Quem não deve, não teme. Não é isso que diz a palavra? Meu irmão, quem não deve, não teme. Eu não devo nada. Se Jesus quiser chamar a minha senha hoje, glória a Deus, vou feliz da vida. Porque ele que tem a nossa senha, e eu brinco dizendo que eu tenho a última senha, mas se ele quiser trocar a senha também, glória a Deus, eu não tem esse problema, não temo a morte, o meu medo não é esse, o meu medo não é morrer porque eu estou com Jesus. O meu medo é ver pessoas morrendo sem Cristo. O meu medo é ver os seus parentes morrendo sem Jesus. O meu medo, querido, é saber que Jesus está vindo e as pessoas não estão dando conta que é real, que Jesus existe, que Ele ama o homem e que Ele está dando oportunidade. Essa pandemia é um sinal, é um juízo, é uma trombeta que tocou, que está tocando, mas é uma demonstração de longanimidade de Deus, falando assim, olha, eu estou dando oportunidade para você se arrepender e voltar para mim. Amém? Deixa eu continuar aqui, que eu preciso continuar, para terminar, falta pouco. O propósito, irmãos, do sermão de Jesus de Mateus 24 é fortalecer a nossa fé e nos preparar para tudo em Deus. Tudo, o que a gente tiver de enfrentar, né? E Jesus deixou muito claro que pode acontecer o que for, nada vai deter a marcha da palavra de Deus, nada. Aconteça o que for, a palavra de Deus está prevalecendo. Aconteça o que for, a palavra de Deus marcha triunfante, soberanamente, para o cumprimento da palavra. Passarão céus e terra, verso 35, mas as minhas palavras não passarão. Você pode não dar crédito à palavra de Deus, mas ela vai se cumprir, queira você ou não. Você pode muito bem hoje estar sendo um crente negligente, mas a palavra de Deus está se cumprindo, queira você ou não. Quando você é infiel a Deus, você colhe as consequências da tua infidelidade. Quando você é omisso, negligente, você colhe as consequências da tua omissão, da tua negligência. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ela corta lá e ela corta aqui. Essa palavra é para mim também, uma advertência para mim. O que eu prego fala em você, mas fala em mim também, irmãos. A palavra de Deus vai se cumprir, queira ou não. Deixa eu falar sobre os selos. Apocalipse, do capítulo 4 ao capítulo 7, fala dos 7 selos. Aliás, o número 7 em Apocalipse é profético, porque 7, além de ser a perfeição, representa as 7 igrejas da Ásia Menor, as cartas às 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Então, por que 7? Porque 7 ali engloba todas as igrejas do mundo. Então, a carta do Apocalipse é para todas as igrejas de hoje.
E do capítulo 4 ao capítulo 7 fala dos 7 selos. O que são os 7 selos? Os 7 selos são a perseguição contra a igreja. Cada selo daquele era aberto para que a igreja fosse perseguida de uma forma, né? Eu não vou entrar nos detalhes, mas só para você entender isso. Por quê? Porque no último selo, a abertura do 7º selo, esse selo já foi aberto, aparece um anjo, que é o Filho do Homem, o próprio Senhor Jesus, com 7 anjos e 7 trombetas. E essas 7 trombetas são tocadas, né? As trombetas estão sendo tocadas, né? 4 já foram tocadas e faltam 3, parece, né? Agora, entenda isso. Por quê? O que significa isso? Os 7 selos são perseguições contra a igreja, momentos que a igreja está sendo perseguida. E as 7 trombetas juízos parciais de Deus contra o mundo por perseguir a igreja. Pegou isso aí? A trombeta da pandemia do coronavírus é um juízo de Deus sobre o mundo, não é sobre a igreja não, irmãos. A igreja vai ser afetada? Vai. A igreja está no barco? Tá. Mas qual o problema, irmãos? Qual o problema? O problema é que esse juízo não está sendo liberado sobre a igreja, não. Deus não está punindo a igreja. Quando eu falo a igreja, eu falo a igreja fiel, a igreja eleita, a igreja preciosa, a igreja santa, a igreja pura. Essa igreja está glorificando, está vibrando, porque os sinais estão se cumprindo, porque os juízos de Deus estão sendo liberados, porque o homem precisava de um basta, irmão. Será que você concorda pelo menos nesse ponto comigo? O homem não precisava de um basta? O ser humano não precisava de um basta? Você dizer politicamente que a gente precisa ficar em casa hoje, tudo bem, eu concordo. Você dizer, o governo, dizer, não, vamos manter o povo em casa, mas no carnaval, que já poderia ter mantido o povo em casa, porque com certeza não ia chegar nem o que chegou hoje. Fala assim, não, vamos esperar passar o carnaval, aí a gente entra com a quarentena, porque o carnaval vai ser um prejuízo muito grande para o Brasil todo. Gente, você acredita no que as pessoas falam? Você acredita no que o político fala? Você acredita no que a imprensa fala? Tem uma motivação para falar isso, tem um interesse por trás, gente. A igreja precisa olhar com os olhos espirituais, não olhando as coisas que estão diante de nós, mas as que estão por trás. O apóstolo Paulo fala isso, irmãos, a gente tem que olhar as coisas se atentando não nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que nós vemos são passageiras, mas as que não vemos são eternas. A igreja fiel está olhando para a eternidade. A igreja fiel está olhando para a palavra. A igreja fiel hoje está olhando a Bíblia e está glorificando a Deus, está se cumprindo. Estamos atentos, estamos ligados no mundo espiritual, nas coisas que estão acontecendo. Agora, o que me surpreende é ver cristãos sem entender nada do que está acontecendo. Por quê? Porque não conhece a palavra, porque não estuda a Bíblia. E eu quero aqui, de alguma forma, estar sendo um mentor para a tua vida espiritual, um pastor que traga uma palavra de esperança, de consolo. Trago, irmãos. É tempo da gente consolar e fortalecer a fé do nosso povo, mas é tempo da gente abrir os olhos espirituais. O estudo do domingo pela manhã é para que os teus olhos espirituais sejam abertos para você entender o que está acontecendo. Então preste atenção, essa trombeta que está tocando, aí a trombeta aparece quando? Do capítulo 8 ao capítulo 10. No capítulo 8 há um silêncio no céu, não vou falar disso, depois eu ensino sobre isso. E aí o anjo se apresenta para tocar as trombetas. E as trombetas já tocaram. E algumas delas estão sendo tocadas. Para quê? Deus está derramando um juízo, Deus está derramando uma sentença sobre a humanidade, mas uma sentença com oportunidade de arrependimento. Não é o juízo final ainda. Quando vier o juízo final, será o período das 7 taças. As taças é o juízo final. Aí, meu filho, babau. Né? Não tem mais oportunidade de arrepender. Quando Deus derramar as taças, é juízo final, é sentença final. Então, as trombetas é para quê? Para que o pecador se arrependa, para que o crente infiel se conserte. Então, por que essas trombetas estão sendo derramadas? Para quebrar a arrogância e soberba humana. Os juízos são liberados para isso. Olha o que diz o verso 37 de Mateus 24.
Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Há uma sentença sendo liberada. E o povo estava o quê? Negligentemente, sem perceber o juízo divino. Deus está dando oportunidade. A vinda de Jesus vai ser como nos dias de Noé. O povo vai ser pego de surpresa, despreparado. Quando menos esperar, Jesus vai trazer a sentença. Os juízos servem para o homem se colocar no seu lugar. É como se Deus fizesse assim: Donald Trump, baixa tua bola. Você não tem toda a autoridade que pensa que tem. Entendeu o negócio? Quem é o homem mais poderoso do mundo? É o presidente dos Estados Unidos? Ei, baixa tua bola, meu filho. Pede à igreja para orar. Porque você não tem a autoridade que pensa que tem. Você entende o que representa o presidente do Brasil pedir à igreja para jejuar? Você entende isso? O que significa isso? É o homem de autoridade maior da nação recorrendo à autoridade da igreja. Porque ele reconhece que para as coisas espirituais ele não tem autoridade nenhuma, irmãos. Acorda, igreja. Entende os sinais que Deus está dando. Deus está falando assim: igreja, vocês têm uma autoridade que ninguém tem na terra. Nós temos uma autoridade que ninguém tem na terra. E o que essa autoridade significa? Nós temos que usar nossa autoridade. Nós temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Nós temos autoridade para refrear as ordens do mal. Nós temos autoridade para proclamar o evangelho da salvação. Nós temos autoridade para ligar na terra o que pode ser ligado no céu. Nós temos autoridade para dizer para o inferno: recua, Satanás. Você não tem poder aqui não, porque aqui está a igreja do Senhor. Quem governa essa nação é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ponto final. Vamos se levantar como igreja, vamos despertar, vamos acordar, vamos ser o servo fiel, vigilante, que está fazendo como Jesus mandou a gente fazer. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Posso acordar você que está dormindo aí nesse sofá? Desperta, igreja, desperta, crente. É tempo da gente se levantar no mundo espiritual e dizer: nós temos uma autoridade, nós temos uma armadura espiritual, nós somos a igreja do Senhor na terra, nós é que governamos o mundo espiritual, nós é que vamos dizer para Satanás recuar ou para ele avançar. O juízo está sendo liberado sobre aqueles que não conhecem o Senhor, mas que não têm o temor de Deus, irmãos, porque tem pessoas que estão fora da igreja, mas elas têm temor. Tem pessoas que não estão na igreja e elas vão voltar agora, depois da quarentena, amém? Profetizo isso, mas elas têm temor, elas estão também assim, a boca aberta com o que o mundo está fazendo. Mas olha, tem pessoas, irmão, que não têm temor a Deus. Tem pessoas, irmão, que chacotam com as coisas espirituais. Brinca agora. Brinca agora com as coisas espirituais. Por que o pessoal não começa a divulgar agora, né, as atrocidades, as aberrações que estão fazendo? Porque aquela Porta do Fundo não faz agora um filme para colocar agora? Deus não precisa de defensor. STF, imprensa, censura, não precisa defender a Deus não, querido. Deus é Deus, Ele é soberano, Ele está no trono, Ele tem todo o poder. A Bíblia diz, se eu não me engano, Isaías 40 diz que as nações são como gotas num balde perante o Senhor, meu irmão. Se preocupa não, filho. Olha aí, ó, tá na porta. E nós vamos passar e vamos vencer no nome de Jesus, porque nós somos a igreja do Senhor. Nós vamos prevalecer nesse tempo que nós somos a igreja do Senhor. A ira vai ser aplacada pela misericórdia de Deus? Vai, porque se Deus não tiver misericórdia, não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar ninguém. Por isso que a igreja precisa orar, porque o resultado que vai ser fruto da oração da igreja. E a igreja do Senhor é que vai determinar como essa situação vai terminar, como a situação vai continuar, irmãos. Porque a igreja do Senhor é que tem autoridade sobre o mundo espiritual. Ei, tem pessoas que servem a terreiro de macumba que não saem porque tem medo do diabo matar. Por quê? Porque não tem autoridade espiritual. Agora, um homem de Deus entra numa casa, pega todas aquelas coisas que a pessoa tinha lá,
leva, quebra o mal, e no dia seguinte Deus abre a porta da bênção e a pessoa muda. Por quê? Porque no mundo espiritual não há poder maior do que o nosso Deus. Posso ouvir um amém aí? Um glória a Deus? Amém? Aleluia? Porque assim são as coisas espirituais. E Deus quebra essa arrogância do homem através dos seus juízos para mostrar ao homem que ele é Deus e que o homem ainda pode se voltar para ele. E a última coisa para terminar a minha palavra, irmãos, é que a gente precisa cumprir a nossa missão. É isso aí. Cumprir a nossa missão, pois o triunfo de Cristo é garantido. Aleluia! Do verso 44 ao verso 51, diz assim: por isso estai vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Estejamos cumprindo a nossa missão pronto, porque a vitória final é nossa. A vitória final da história da igreja, a vitória final da humanidade é do povo de Deus, irmão. Entenda isso. E o que eu preciso fazer, pastor? Cumpre a tua missão, seja crente de verdade, prega o evangelho, viva os valores do reino, seja um servo de Deus fiel, não seja um tolo, querido, que não sabe do que está acontecendo, seja aquele que sabe tudo o que está acontecendo e continue falando: ei, filho, volta para Jesus, entrega a tua vida a Jesus, fala para os teus amigos, fala para o teu colega de trabalho, fala para todas as pessoas, porque é isso que falta. A igreja precisa cumprir o papel dela. Vamos pregar o evangelho, vamos dar comida ao faminto, vamos distribuir comida para os pobres, vamos continuar fazendo tudo isso que a gente faz, e nós fazemos também. Nós vamos fazer lá, sábado em Nova Cidade, distribuir lanche para morador de rua, vamos criar uma referência lá para que as pessoas possam ir lá na igreja e ter sempre alguma coisa para comer, porque os moradores de rua estão sem nada. Por quê? Porque as igrejas pararam de fazer. Por que a igreja parou de fazer, irmãos? Igreja, volte a fazer o que nós estávamos fazendo, continue levando quentinho para os moradores de rua. Tem algumas igrejas fazendo isso, outras igrejas estão voltando a fazer, nós estamos fazendo isso. Ei, colegas pastores, pega o teu povo lá, tem pouquinho, faça o pouquinho que você pode fazer, mas não pare a obra de Deus, porque a obra de Deus não para, meu irmão. O templo está fechado, mas a igreja está aberta. Pega essa chave, amém, irmão? A igreja do Senhor está aberta aí na tua casa. Fala de Jesus, querido. Esse é o tempo da igreja cumprir a missão dela. E eu quero, então, dizer uma coisa para você. Jesus ainda está de braços abertos. Jesus ainda está de braços abertos. E o Cristo Redentor ainda está lá de pé, de braços abertos. Por que isso? Profético. Porque todo esse juízo é um Cristo de braços abertos, esperando o povo se consertar. E também esperando a igreja cumprir a missão dela. O próprio Jesus disse que depois que o evangelho fosse pregado, a todas as nações viriam o fim. Cumprimento da volta de Jesus, do levantar do anticristo, depende da igreja cumprir a missão dela. Entenda isso. Por que o anticristo não se levantou? Porque a igreja não está cumprindo a missão. Porque a igreja está apostatando, porque a igreja está fazendo aliança com o mundo. Vai vir eleição política aí, irmãos. Quando vier a eleição política, você vai ver os pastores pedindo voto. Você vai ver os políticos nos púlpitos da igreja, comprando pastores, comprando igrejas, com oferta, com tijolo, sei lá com quê, com dinheiro, oferecendo, fazendo falsas promessas. Até quando nós vamos continuar nessa, irmãos? Até quando a igreja vai continuar achando que depende da política? Nós já tivemos líderes evangélicos, prefeitos, governadores evangélicos, desculpa falar, irmão, o que eles fizeram, irmãos? Tudo o que eles fizeram de benefício para o povo foi só obrigação, porque é o que todo político precisa fazer, independente do credo dele. Mas a pergunta que eu faço, irmãos, a igreja não se associa ao Estado, a igreja é um grau maior, a igreja é a agência do reino, a igreja é o embaixador de Deus na terra. Nós somos uma nação na terra, nós somos a embaixada de Deus na terra.
Quando a igreja cumprir a missão dela, o anticristo se levanta, sabe por quê? Porque o anticristo vai perseguir essa igreja não vai agradar os políticos, essa igreja não vai agradar a corrupção, essa igreja não vai agradar o mundo, essa igreja não vai agradar o ego das pessoas, essa igreja vai confrontar e vai incomodar, porque vai ter um povo santo na terra, irmãos. E aí, quanto mais você vive piamente por Cristo, disse Paulo a Timóteo, você vai sofrer o quê? Perseguição. É isso aí. Quando a igreja cumprir a missão dela, ela vai ser perseguida. Aí o anticristo se levanta e aí Jesus volta. Por que Jesus disse que o fim só viria depois que a igreja pregasse o evangelho às nações? Porque o pregar o evangelho às nações é o cumprir a missão dela. Então, quando a igreja cumprir a missão dela, se viver uma vida santa, pura, e cumprir o que ela tem que cumprir, o anticristo vai se levantar, vai perseguir essa igreja e aí vai vir o fim. Agora, enquanto a igreja for mundana, vendida, uma igreja que está totalmente contaminada, impura, com as coisas do mundo, com as coisas terrenas, essa igreja, com certeza, irmão, ela não vai levantar anticristo nenhum, porque ela agrada mais um homem do que ela agrada a Deus. Me desculpe, irmão, falar isso aqui, mas eu preciso falar, até para mim mesmo, porque tem muita coisa, religiosidade, muita coisa do homem, muita coisa que a gente faz dentro da igreja, que Deus não tolera mais esse tipo de coisa. Cristão que não fala com cristão, irmão que não fala com irmão, irmão que ainda fica em pecado, pessoas que tocam no altar e estão vivendo uma vida sexual ativa sem permissão, sem ser casado, pessoas que estão tocando no altar, mas que infelizmente estão vivendo uma vida dupla de pecado, é uma coisa dentro da igreja, é outra coisa lá fora. Deus já está enojado de tudo isso, irmãos. Para essas pessoas, elas não vão suportar a pandemia. Agora, para o crente fiel, vai passar de letra. Vai tirar de letra essa prova. Amém? Deus abençoe a tua vida. Eu vou ler só o último texto que eu quero ler, que eu preciso ler para você. Está em Atos, capítulo 3, verso 21. No qual convém que o céu retenha a Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o início. Eu quero ser um profeta de Deus nessa manhã, para dizer para você que Jesus está sendo retido no céu. Ele quer vir até a restauração de todas as coisas. Esse tempo é tempo de restaurar o altar. Esse tempo é tempo de conserto. Esse tempo é tempo de renovação de aliança. Quando o Senhor sair, verso 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor encarregou da sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Deus já preparou a nossa recompensa e Ele confiou a casa dele, que é a igreja do Senhor, a nós. Nós temos que ser o servo fiel e prudente. Para quando Ele voltar, Ele nos dá a nossa recompensa. Que você seja o servo fiel. Que você seja o servo prudente. Porque o servo fiel vai tirar de letra. Mas aquele que está dizendo, Jesus vai demorar a vir, posso continuar fazendo o que eu estou fazendo, ainda dá tempo de eu me consertar. Ei, se você pega de surpresa, hein? Quando você menos esperar, Deus vai te passar uma rasteira. Então, esse é o tempo do conserto, esse é o tempo do arrependimento, esse é o tempo da gente se quebrantar, de jejuar, pedir misericórdia e voltar a cumprir a missão que a igreja deixou de cumprir. Que Deus te abençoe, um domingo abençoado, e logo mais eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, não perca, porque eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. Fabíola? Então, a oração, estão pedindo oração pelo Aloísio, que contraiu o coronavírus, ele é enfermeiro, né? Está enfermo nesse tempo. E uma boa notícia, Simone Cunha, né? Tá dizendo, declarando aqui que está voltando para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E pede oração pela família e por ela. Glória a Deus. Simone, você fez a melhor escolha da tua vida. Volte urgente para o Senhor, realmente. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Louvamos a Deus pela sua vida. Obrigada aí a todos pelos recadinhos, tá? Pelas mensagens, por estar contribuindo com esse tempo com a gente, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Eu quero orar por você. Tá bem mais lenta. Tá bem lenta. Eu quero orar por você. A gente está há bastante tempo. Acho que eu passei bastante do tempo hoje. Não podia, né? Me desculpa aí.
mas eu precisava dessa palavra. Meu coração está muito cheio disso. Eu precisava liberar, isso estava amargo dentro de mim, como diz Apocalipse, de que é um livrinho que a gente come doce na boca, mas amarga no nosso ventre, e só a gente precisa liberar isso. Mas eu quero orar por você agora, te abençoar. Logo mais às 18 horas a gente vai estar junto novamente. Fica ligado com a gente, compartilha esse vídeo, compartilha essa mensagem. Deixa Deus falar com você. É tempo da igreja avançar, é tempo da salvação acontecer. Simone, eu acredito muito na tua decisão. E eu sei, querida, que você vai viver um tempo de paz, independente de qualquer coisa que você esteja passando à tua volta. O Senhor está te recebendo agora e você está guardada, protegida nas mãos do Senhor. Eu sei que tem outras pessoas também que tomaram essa decisão, talvez não tiveram coragem de comentar, vão tomar, mas que você não deixe passar essa oportunidade, porque é o chamado de Deus para a tua vida. Vamos orar, fecha teus olhos. Pai querido, quero agradecer por essa manhã. Louvado seja o teu nome, Pai, pela tua presença que eu sinto aqui na minha casa, por essa unção que está sendo liberada. Amém. Senhor, estamos aqui estudando a tua palavra. Deus, a tua palavra diz, Senhor, que conhecereis a verdade vos libertará. Amém. E eu sei que pessoas estão sendo libertas do medo, pessoas estão sendo libertas do desconhecido, da ansiedade, do pavor, porque estão conhecendo a verdade a respeito de tudo que está acontecendo no mundo. E essa resposta vem da tua palavra. Pai, a Bíblia tem resposta, já está tudo escrito na tua palavra. Os acontecimentos só confirmam o que a tua Bíblia já dizia, Pai. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que estudamos hoje, por cada um que acompanhou com a gente esse estudo, que essa palavra traga luz, traga clareza, mas traga também fortalecimento espiritual, entendimento espiritual, para que eles possam prevalecer nesse tempo difícil que estão passando, Pai. Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor cure os enfermos, aplaque a ira. Estamos jejuando em prol da nossa nação. Oh, meu Deus, visita o nosso Brasil, Pai. Visita a nossa terra, a nossa bandeira, Pai. Levanta a bandeira do Evangelho nessa nação. Guarda o presidente Jair Bolsonaro. Abençoa aquele homem. Deus, dá a ele a palavra de sabedoria, dá a ele a palavra de entendimento. Não deixa o teu filho, Senhor, se levar pelas afrontas, pelas perseguições. Ah, Deus querido, trabalha nas emoções do nosso presidente, porque eu sei, Pai, que está sendo difícil para ele também, a responsabilidade é grande, Pai. Nós sabemos que ele é um homem simples e que não tem, talvez, todo o preparo político para lidar com essas questões, mas eu sei que ele é um homem escolhido por Deus para estar à frente da nossa nação. Ele foi o homem que o Senhor levantou e ele deu autoridade hoje para a igreja jejuar, ele deu autoridade hoje para a igreja se levantar. Então eu declaro que na autoridade que nós temos como igreja do Senhor, a partir de hoje a história vai mudar, a nação brasileira vai mudar, porque a igreja está clamando hoje, o reino de Deus está avançando hoje, Pai, e o inferno vai recuar, o mal vai recuar, o mal vai ser derrotado pelo poder do nome de Jesus. E é no teu nome, Pai, que nós nos levantamos hoje, Pai, faltando 5 dias para o sacrifício de Jesus, o dia que o Cordeiro entrou nas casas, na família. Eu convoco que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo entre na tua casa, entre na tua família, levando salvação, levando transformação, levando vida eterna à tua parentela. Pai, obrigado pela vida da Simone, que está reconciliando com o Senhor nessa manhã, que está entregando a vida a Jesus. Nós a entregamos nas tuas mãos, Pai. Nós a abraçamos como família de Deus. Ela agora faz parte da tua família. Escreve o nome dela no livro da vida, Pai, e que a partir de hoje ela tenha um coração em paz, porque ela está guardada e protegida nas mãos do Senhor. Independente do que possa acontecer, o nome dela está escrito no livro da vida, e ela agora é uma filha amada do Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós te aplaudimos nessa manhã, nós te glorificamos nessa manhã e nós te agradecemos. Abençoa o nosso povo, protege, Pai, prospera o nosso povo, os empresários, comerciantes, profissionais liberais,
Aqueles que estão sem recursos hoje, Pai, que seja um tempo que a proteção do Senhor venha sobre eles e que eles vejam o milagre do Senhor se concretizando em suas vidas, Pai. Muito obrigado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um domingo de paz e de bênção sobre todo o povo de Deus que nos acompanha e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não só, mas para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém. Domingo abençoado. Logo mais às 18 horas, nós aguardamos você. Fiquem na paz. Não esqueça de pegar seu kit lá na Igreja da Ceia pra gente estar participando todo mundo junto, tá? Vamos estar aí todos unidos num só propósito, num só coração. Isso tá aí. bom? Pode pegar logo mais à noite também, que domingo que vem, às 18 horas, nós vamos estar ceando junto, você na tua casa, nós na igreja, e vamos estar lá com o nosso kit de ceia. O nosso pãozinho de ceia, que é um pãozinho diferenciado, especial. Tenho certeza que você não vai querer deixar de pegar o teu kit e cear com a gente, tá bom? Amém. Deus abençoe. Até Deus logo mais. abençoe.